Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou o Ronaldo Barbosa aqui do canal Tips do RB. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não marca bobeira. Já se inscreve aqui no canal, ativa os sininhos para que você receba todos os nossos vídeos aqui em primeira mão. Também não se esquece de deixar aquele like, é de graça e ajuda pra caramba o nosso canal aqui a crescer. Também, se você puder, por favor, compartilhe aí com pelo menos um amigo seu. Se você fizer um compartilhamento, já ajuda pra caramba. E nesse vídeo nós vamos falar sobre os principais jogos da rodada. Vamos estar deixando aqui os palpites, estatísticas e as probabilidades de cada jogos que escolhemos aqui para vocês. Lembrando que os jogos que escolhemos são aqueles mais, vamos dizer assim, mais possível, mais perto do green, para que você tenha resultado, beleza? Então, galera, sem mais delongas, pega o papel e a caneta aí para você anotar quais são as melhores entradas. Então, vamos para o vídeo. Galerinha, lembrando que tudo que eu falar aqui é apenas minha humilde opinião e não restitui nenhuma recomendação de entrada. Agora, se fizer algum sentido para você, tamo junto. Primeiro jogo aqui que eu destaco aqui para vocês é pelo campeonato alemão da Bundesliga, primeira divisão, Mönchengladbach versus Stuttgart. Olhando a tabela de classificação, o Mönchengladbach se encontra na 11ª colocação e o Stuttgart em 15ª posição, bem próximo aqui da degola, zona de rebaixamento. Olhando o retrospecto desses clubes, o Mönchengladbach jogando em casa tem 3 vitórias e 2 derrotas. Olhando o mercado de gol, 3-1, 5-2, 3-0, 1-0 e 1-0, batendo mais de 1.5 em 3 das 5 últimas partidas jogando em casa. O Stuttgart jogando fora de casa vem um retrospecto muito feio, são 3 empates e 2 derrotas. Olhando para o mercado de gol, 5-0, 3-2, 2-2, 0-0 e 2-2. Mercado mais de 1.5, batendo em 4 e 5 partidas. Seus confrontos diretos aqui foram 3 vitórias do Gladbach, uma vitória do Stuttgart e um empate. Lembrando que o Mönchengladbach aqui só ganhou as 3 vitórias foi até 2018, né? Jogando em casa. No ano passado, 2021, os 2 jogos que aconteceram na casa do Gladbach foi vitória do Stuttgart e um empate, hein, galera? Olha aí, ó. Olhando aqui no mercado de gols entre o confronto direto, foram 1-1, 2-1, 3-0, 2-0 e 2-0. Mercado mais de 1.5, batendo em 5-5. Claro, o que eu vejo aqui nesse jogo? O Gladbach tem mais consistência jogando em casa do que o Stuttgart fora de casa. O Stuttgart, o que ele mais consegue aqui é o empate. Olhando as odds aqui dos clubes, odd muito boa do Gladbach, pagando 12,12 aqui na 1xBet, e o Stuttgart 3,36. Mercado de gols, mais de 1,5, pagando 1,18 aqui na Betano. Nesse jogo, eu vou de Mönchengladbach, empate anula ou dupla chance, Gladbach e empate. Vamos aqui para mais um jogo aqui pela Serie A Team, campeonato italiano. O Udinese enfrenta o Lecce. Olhando a tabela de classificação, o Udinese aqui na 8ª colocação enfrenta o Lecce pela 17ª colocação, bem próximo aqui da zona de rebaixamento. Olhando seu retrospecto, o Udinese em casa vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Lembrando que tomou um empate e 2 derrotas seguidas jogando em casa. No seu retrospecto geral aqui, ó, foi 3 empates e 2 derrotas seguidas. Tá muito feio a situação para o Udinese. Em questão de, pelo elenco que tem
e pelo que joga aqui na Série A. Mesmo assim, ele continua próximo aqui da zona do G4, né? São apenas 3 pontos do G4. Essa aqui é a classificação para a Liga dos Campeões. Olhando aqui no mercado de gol, foram 2-1, 3-2, 2-2, 3-1 e 4-0. É gol aqui para tudo que é lado, né? Mais de 1,5 vindo 100%. Para o lado do Leicester, foram 3 derrotas, uma vitória e um empate. Olhando o mercado de gols, 2-0, 2-1, 2-1, 1-0 e 1-1, batendo mais de 1,5 em 4 de 5 partidas. Confronto direto foram 3 vitórias para o Udinese, um empate e uma vitória para o Leicester. Mercado de gol, 2-1, 2-1, 2-1, 4-0 e 2-0. Também mais de 1,5 batendo em 5 de 5. Eu vejo aqui nessa partida. Eu vejo o Udinese com um time bem melhor do que o Leicester, sendo que ainda tem o fator casa que pode favorecer e tirar ele dessa pressão de empate e derrota. Olhando aqui as odds do mercado de gol, mais de 1,5 está pagando 1,30, cabe muito bem, dá para bater nesse jogo mais de 1,5 e dá para encaixar naquela duplinha. Então nesse jogo eu vou assim, mais de 1,5 ou vitória da Udinese com empate anula. Vamos lá, galera, para mais um palpite aqui. Agora aqui pelo Campeonato Espanhol, a La Liga, Girona enfrenta o Atlético de Bilbao. Olha da classificação aqui, Atlético Bilbao, sexta colocação, com 21 pontos, e o Girona, 17ª colocação, com 10 pontos, na beira da degola aqui, da zona de rebaixamento. Olhando seu retrospecto em casa, o Girona vem de 2 empates, uma derrota, 2 derrotas e apenas uma vitória. Olhando o mercado de gol, 1-1, 1-1, 3-5, 2-1 e 1-0, batendo mais de 1,5 em 4 de 5 partidas. Por outro lado, o Atlético Bilbao vem com 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Mais constante o Bilbao aqui fora de casa em vitória e empate, né? Olhando o mercado de gol, 4-0, 2-2, 1-1, 4-1 e 4-0. Mais de 1,5 aqui batendo em 5 de 5. Olhando o confronto direto aqui, fora de casa, o Atlético Bilbao, 2-1 e 2-0. Uma vitória para cada lado. Galera, o que eu vejo aqui nessa partida, eu vejo o Atlético Bilbao um pouco mais forte que o Girona. Só que, lembrando que o Bilbao ele vinha pressionado de uma sequência de empates e derrota e conseguiu uma vitória em casa contra o Vila Real e assim, vamos dizer que abafou um pouquinho, aliviou um pouquinho a situação do técnico, né? E vamos ver se ele vai manter sua sequência de vitórias aí para se manter ali na parte de cima do campeonato. Olhando as odds aqui, o Bilbao está pagando 2,10 aqui na 1xBet e o Girona pagando 3,90. Pagando bem alto, né? Um pequeno favoritismo aqui para o Atlético Bilbao, com razão. Olhando aqui a odds do mercado de gol, mais de 1,5. Opa, muito boa. Batendo 1,35, mais de 1,5. Dá para encaixar naquela dupla de boa. Então, nessa partida, eu vou assim. Atlético Bilbao com empate anula ou mais de 1,5 gols na partida, pegando uma ordem um pouquinho mais baixa e encaixando naquela dupla ali. Beleza? Agora vamos aqui para o campeonato francês. Troyes enfrenta o Auxerre.
pela 14ª rodada. Troy se encontra na 12ª colocação com 13 pontos e o Al-Shihri na 16ª colocação com 12 pontos. Apenas um ponto diferencia de um para o outro. Olhando aqui o seu retrospecto em casa, o Troy vem de 4 empates e apenas uma vitória. Olhando para o mercado de gol, 2-2, 1-1, 2-2, 1-1 e 3-1. Mais de 1.5 batendo em 5 de 5. Olhando para o retrospecto aqui do Alcher, é o inverso do Troy. São 4 derrotas e apenas uma vitória. Mercado de gol, bem forte também. 2-1, 2-1, 5-0, 2-1 e 2-1. Bem forte, mais de 1.5, batendo 5 de 5. Confronto direto, Troy venceu 4 e empatou 1. Prospecto de gol, 3-1, 3-1, 1-0, 2-1 e 1-1. Mais de 1.5 também batendo em 4 de 5. Pelo que eu vejo aqui, o Troy tem um pequeno favoritismo aqui e também vai jogar em casa. Isso que também ajuda pra caramba. Vamos olhar as odds aqui. Odds está pagando 1,85 para o Troyes e 4,20 para o Alcher. Mais de 1,5, pegando 1,30, ótimo. Dá para encaixar naquela dupla e aumentar a sua odd. Eu vou nesse jogo aqui, mais de 1,5 ou Troy empate anula. Por quê? Troy vem empatando bastante. É um pouquinho favorito? É. Pode vencer? Pode. Mas devido a tanta sequência de empate ali, pode acontecer o empate e a gente se assegura no empate anula. Galera, vamos para mais um jogo aqui. Campeonato holandês, primeira divisão. Dortmund contra o Jong Ajax. Olhando a tabela de classificação aqui, o Jong Ajax encontra-se na 13ª colocação com 16 pontos e o Dortmund na 16ª colocação com 15 pontos. Diferença apenas de um ponto e um para o outro. Olhando seu retrospectos aqui, Dortmund jogando em casa tem 2 vitórias e 3 derrotas, oscilando bastante. Olhando para o mercado de gol, aqui é gol para tudo que é lado. É 3-0, 3-0, 3-0, 2-1 e 2-1. Bastante gol aqui saindo na partida. O Jong e Ajax são dois empates, 2 derrotas e uma vitória. Também gol para tudo que é lado. 3-2, 1-1, 4-1, 1-1 e 4-0. Confronto direto, são vitória do Jong Ajax, 2 vitórias do Jong Ajax, 2 empates e apenas uma vitória do Donsters. Isso o Donsters jogando em casa. Mercado de gol, cara, nem preciso falar, né? É muito gol. Então, em média aqui, ó, 4 a 5 gols por partida. Galera, o que damos aqui para trabalhar nesse jogo? O time da casa está pagando 3,50 e o Jong Ajax 1,95. As bancas estão dando um pequeno favoritismo para o Jong Ajax. Como vocês podem ver aqui, o Jong Ajax, tanto um quanto o outro, está oscilando bastante. Então, eu particularmente, eu não dá para mim decretar um favoritismo nesse jogo. Eu prefiro escolher no ao vivo. Assista a partida no ao vivo, dá para ver quem está jogando melhor e aí a gente faz a entrada. Galera, vamos para mais um jogo aqui. Campeonato holandês, primeira divisão. Dortmund contra o Jong Ajax. Olhando a tabela de classificação aqui, o Jong Ajax encontra-se na 13ª colocação com 16 pontos e o Dortmund na 16ª colocação com 15 pontos. Diferença apenas de um ponto e um para o outro. Olhando seu retrospectos aqui, Dortmund jogando em casa tem
2 vitórias e 3 derrotas, oscilando bastante. Olhando para o mercado de gol, aqui é gol para tudo que é lado. É 3-0, 3-0, 3-0, 2-1 e 2-1. Bastante gol aqui saindo na partida. O Jong e Ajax são dois empates, 2 derrotas e 1 vitória. Também gol para tudo que é lado. 3-2, 1-1, 4-1, 1-1 e 4-0. Confronto direto, são vitória do Jong Ajax, 2 vitórias do Jong Ajax, 2 empates e apenas 1 vitória do Donstad. Isso o Donstad jogando em casa. Mercado de gol, cara, nem preciso falar, né? É muito gol. Então, em média aqui, ó, 4 a 5 gols por partida. Galera, o que damos aqui para trabalhar nesse jogo? A ordem dele está assim, ó. O time da casa está pagando 3,50 e o Jong Ajax 1,95. As bancas estão dando um pequeno favoritismo para o Jong Ajax. Só que, como vocês podem ver aqui, Jong Ajax, tanto um quanto o outro, está oscilando bastante. Então, eu particularmente, eu não dá para mim decretar um favoritismo nesse jogo. Eu prefiro escolher no ao vivo. Assista a partida no ao vivo, dá para ver quem está jogando melhor e aí a gente faz a entrada. O que a gente pode fazer na pré-live aqui, no pré-jogo? Dá para fazer a entrada aqui, né? No mais de 2,5 gols, e vimos que sai bastante gols mais 2,5 ou podemos ir no ambas marca, também está pagando 1,50 e dá para fazer a sua aposta. Galerinha, mais um jogo aqui da Holanda, pela primeira divisão da Holanda. O Den Haag enfrenta o Venlo. O Venlo aqui se encontra na nona colocação com 18 pontos e o Den Haag em 17ª colocação com 15 pontos. São apenas 3 pontos de diferença de um para o outro. Olhando seus retrospectos aqui do Den Haag em casa, são dois empates, 2 vitórias e apenas uma derrota. Mercado de gol 2-2, 1-0, 3-1, 2-2 e 4-0. Olhando para o retrospecto do Venom, são 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Mercado de gol 1-1, 2-1, 4-1, 2-1 e 5-3. Mais de 1,5 aqui batendo firme, né? 100% em 5 de 5 jogos. Confronto direto, Den Haag venceu 2, o Venom venceu 2 e apenas um empate. Mercado de gol 2-0, 4-1, 1-0, 4-2 e 1-1. Mais de 1,5 aqui também batendo. Lembrando que esse campeonato holandês é um campeonato que sai bastante gols, bastante gols. Por isso as odds mais de 1,5 são bem baixas, entre 1 e 18 aqui, ó. E favoritismo aqui não dá para decretar, pois vem oscilando bastante aqui, como eu falei para vocês, vitórias, empates e derrotas. Não tem aquela sequência firme de vitórias ou empate, ou até mesmo sequência de derrotas, né? Para a gente poder decretar um favoritismo forte ali. Então, o que eu vou fazer nessa partida aqui? Eu vou esperar no ao vivo. Vejo quem está melhor na partida e faço a minha entrada. O que dá para fazer aqui nessa partida? Ambas marcas. Acredito no ambas marcas, porque o mais de 2,5, o mais que saia gol, eu acho um pouco arriscado, pois aqui nos seus confrontos diretos teve 1, 2, 3 partidas com menos de 2,5. Então, de repente, pode acontecer ali novamente. Mas também, como é um campeonato que sai bastante gols, os times vão para cima e procuram fazer gols, também pode bater mais de 2,5. Mas eu vou nessa partida, ambas marcas, com odd de 1,53.
Galerinha, vamos aqui agora para a segunda divisão do campeonato austríaco. PSV Viena enfrenta o Rapid. PSV Viena se encontra na quarta colocação com 25 pontos, 2 pontos de diferença aqui do líder, e vai enfrentar o Rapid da 14ª posição com 13 pontos, quase aqui na zona de rebaixamento, né? Pontos iguais aqui com 13 pontos. Olhando seus retrospectos, o time da casa vem com 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Mercado de gol 4-0, 1-0, 1-0, 2-0 e 1-1. O time jogando fora de casa vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Mercado de gol 6-1, 2-0, 4-1, 4-1, 3-3. Parece que vem tomando sacode aqui de todo que é jeito, hein, galera? Confronto direto aqui, o time da casa venceu 2, perdeu 2, empatou 1. Olhando aqui, vimos que o time da casa é bem mais consistente jogando em casa aqui, são 3 vitórias e 1 empate. E o Rapid Viena jogando fora de casa vem de derrota e 1 empate e uma vitória. Joguinho bem feio. Olhando as odds aqui, pagando 1,88, cotação muito boa. Dá para colocar, assegurar aquela. Dá para segurar a aposta, né? Botando vitória da casa como empate anula, sempre, tá? O que é futebol, galera. Futebol tudo se pode acontecer. Mercado de gol aqui, mais de 1,5, pagando 1,22. Pagando muito pouco, porque vimos ali mesmo o time fora de casa tomando bastante gol, vimos que o time da casa ali não faz tanto, né? E ó, teve jogos de 1-1, 1-1, 2-0 e 1-1. Então, vamos nos garantir aqui no vitória da casa com empate anula. Vamos lá, galera, para mais um jogo aqui da segunda divisão da Áustria. Áustria 2 enfrenta o Fike Wien. Wien na sexta colocação com 23 pontos e o Áustria 2 em 13ª colocação com 14 pontos. Olhando seu retrospecto aqui, jogando em casa, vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Mercado de gols, 5-1, 1-1, 3-0, 1-1 e 3-3. Mais de 1,5 aqui, batendo em todas. Olhando o retrospecto aqui do time de fora de casa, foram aqui é um empate, ele conseguiu a Copa aqui, galera, ó, deu um empate no jogo e acabou vencendo, se classificando. Então foi 3 empates aqui no caso e 2 vitórias. Olhando o mercado de gol, 1-1, 2-1, 0-0, 2-1 e 2-1. Mais de 1,5 batendo em 3, em 4 de 5. Confronto direto, 2 vitórias aqui para cada lado e apenas um empate. Mercado de gol, 2-0, 2-1, 4-1, 2-1 e 1-1. Nessa partida aqui, eu vejo o Wien um pouquinho favorito, mas eu vejo que o Áustria em casa ele empata bastante. Então vamos deixar aqui para operar no ao vivo. Vemos quem está jogando melhor, faremos a nossa entrada. Na pré-live aqui, dá para a gente entrar aqui ó, no mais de 1,5, pagando 1,23 e dá para encaixar naquela dupla. Beleza? Galerinha, por hoje é só. Muito obrigado. Chegamos aqui a mais um final de um vídeo. Se você chegou até aqui no final, muito obrigado mesmo, de coração. Então não se esquece de deixar aquele joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho, que é muito importante. Assim você fica notificado de todos os nossos vídeos assim que a gente posta aqui. Se você não compartilhou ainda, não se esquece, compartilha aí com um amigo, pelo menos, que você já está ajudando o canal pra caramba. Galera, valeu, um forte abraço e ótimos greens aí para vocês.